Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você esteja assistindo. Eu sou a Júlia e juntamente com a Ana, a Jéssica e o José Roberto vim apresentar o nosso trabalho sobre impactos de superfícies refletoras no comportamento de libélulas. Bom, eu acho que vocês conhecem as libélulas, né? Elas são esses pequenos insetos que a gente pode encontrar perto de rios, lagos e lagoas. Elas são pertencentes à ordem das odonatas, que são divididas em Anisoptera e Zygoptera, e a maior diferença está entre a morfologia delas e a forma como elas pousam. E elas são predadores e caçadoras incríveis, né? Elas controlam populações inteiras de abelhas, besouros e outros insetos. Nesse vídeo a gente pode ver um pouquinho ela se alimentando de uma borboleta. E desde as suas fases iniciais, como ninfas, elas são predadoras astutas, né, nos corpos de água. Mas já que elas vivem próximas aos corpos de água, e se elas forem atraídas para longe desses locais, né? Você já viu alguma longe da água? Isso instigou o meu grupo a fazer esse projeto, porque esses bichinhos eles são atraídos pela luz polarizada que é refletida pela água, pelas janelas e pelas pinturas dos carros. Então elas vão utilizar essa luz para encontrar lugares para interagir e principalmente botar seus ovos, né? Para que as outras gerações tenham sucesso e nasçam próximas aos alimentos. Então nós pensamos, e um espelho? E se elas forem atraídas pelos espelhos próximos a corpos de água? Então daí nós iniciamos o nosso projeto. Levamos espelhos retangulares e grandes próximos a um lago artificial que fica localizado no Horto Municipal de São Carlos. É uma região onde tem vários insetos, aves e outros animais. Então a gente observou vários comportamentos durante vários dias e presenciamos cópula, alimentação, interações curtas, interações longas, e principalmente o que a gente queria ver era se elas iriam interagir com a superfície do espelho, onde elas poderiam dar rasantes e fazer o comportamento de ovoposição, né, que é tipo uma batidinha bem rápida na superfície do espelho. A gente observou vários comportamentos semelhantes, tanto na lagoa artificial quanto no espelho. Porém, é muito difícil de gravar esses insetos porque eles são muito pequenos e às vezes não dá para focar com uma câmera com imagem inferior, né, como dos nossos celulares. Os registros mais longos, né, são os de cópula, porque duravam em média 5 minutos. Outros comportamentos como o de pier ou de margem, que é quando elas pousam próxima ou um pouquinho distante à superfície do espelho, também foram registrados, como podem ver nas fotos. Elas ficavam sobre um matinho que estava bem acima do reflexo do espelho ou um pouco distante, mas também nós registramos outros, como a cópula mais próxima ao lago, mas que a interação e a corte tinham acontecido sobre a superfície do espelho. Como já falado, é muito difícil de registrar esses insetos, né? As donzelinhas e as libélulas, elas têm um corpo muito pequeno e achatado, então é muito difícil de registrar. Mas nós observamos nossos resultados através de etogramas, onde nós selecionamos alguns comportamentos para observar. E aí, em vermelho nós temos o lago e em azul nós temos o espelho. E nós podemos ver que tinha comportamentos semelhantes em ambos, apesar de no lago ser maior a frequência de comportamentos, possivelmente por se tratar de um ambiente natural, né, uma superfície natural, onde as interações dela davam resultados, como por exemplo a alimentação, já que ao se aproximar do espelho, por exemplo, que era uma superfície falsa, não tinha esses resultados. Então, com isso, a gente chegou à conclusão do nosso projeto, né, que respondeu o nosso objetivo principal, que era ver se as libélulas eram atraídas pelas superfícies refletoras artificiais. Então, após a gente incrementar
essa superfície ao redor de um corpo de água natural, nós vimos que sim, elas eram atraídas por essas superfícies e que havia uma interferência dessa superfície falsa, né, nos comportamentos dela. Então houve depois uma divisão entre comportamentos, né? Alguns aconteciam no lago, outros aconteciam na superfície refletora, né, que foi o nosso espelho que foi colocado posteriormente. Mas que mesmo com essa divisão, né, tinha mais comportamentos na superfície natural, que é o lago, principalmente por ser, né, um ambiente em que elas já estavam mais acostumadas. Quando a gente colocava os espelhos, né, próximos ao lago, às vezes demorava para algumas chegarem, se aproximarem, era um comportamento mais arredio ainda, de incerteza, porque não conhecem aquele local, mas depois a gente via várias interações que deram resultados ao nosso projeto. Por fim, ficam os agradecimentos aqui ao pessoal do Horto, aos nossos colegas de turma e principalmente ao professor da disciplina.